Fala Dev, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos executar um desafio que aparece por aí, muito comum em entrevistas, em processos seletivos de empresa, certo? E um inscrito do canal enviou então esse desafio aqui para mim e eu achei bem bacana a gente executar ele num vídeo para que você possa aprender mais, para que você possa se preparar para quando chegar um momento de participar de processos seletivos de empresa e assim por diante. Então eu achei um desafio bem bacana, bem legal. Eu ainda não executei ele. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer vai ser agora, então vai ser ao vivo. Possivelmente eu posso errar de alguma maneira, eu posso não achar a melhor lógica para executar, mas tá tudo bem, é sobre isso. Fazendo um processo seletivo de uma empresa, normalmente você não vai achar o melhor resultado para a solução que eles estão, não vai achar a melhor solução para o problema que eles estão te pedindo. E isso é normal, faz parte, tá? Então vamos lá, vamos executar. Eu acho que é um desafio bacana, vai ser um aprendizado bacana. Então eu vou colocar aqui a minha câmera para a esquerda e vou pegar o desafio que eu tenho escrito aqui. Então vamos lá. Nós precisamos então desenvolver uma aplicação em que o usuário pode clicar em qualquer lugar da página, tá? E a cada clique mantém-se os círculos já criados. Perdão. A cada clique deve-se renderizar um pequeno círculo na posição clicada. Tudo bem. A gente tem que criar elementos então onde o usuário clicar na nossa aplicação. Beleza. A cada clique mantém-se os círculos já criados e renderiza-se um novo. Tudo bem também, tranquilo até aqui. Crie duas funcionalidades para a aplicação: desfazer e refazer. O nosso famoso Ctrl+Z ou Ctrl+Y, né? Que você está acostumado aí no seu editor de código a desfazer os códigos que você fez. É o mesmo comportamento, tá? Se você já viu esse desafio aí na internet, já executou, bacana. Se você ainda não executou, eu te recomendo fortemente tentar executar primeiro, antes de ver o vídeo, e depois voltar aqui, caso dê sucesso ou caso dê falha aí para você. Mas tenta executar primeiro, é bem bacana, é uma feature aí interessante para você se desenvolver. E depois volta aí e vamos comparar as nossas soluções. Beleza? Então vamos para o código, chega de delongas. Eu vou fechar isso aqui, minimizar minha câmera. Eu tenho já então aqui um projeto que eu iniciei com Vite, tá? Não tem nada demais aqui, só o código boilerplate até então. Vamos preparar ele um pouquinho então para a gente começar a desenvolver a nossa aplicação, tá? Eu vou apagar o que nós temos aqui. Vamos ver. Eu tenho esse meu... Vamos colocar aqui ASD. Tudo bem, está funcionando. Eu tenho então esse meu component aqui que é o principal e eu vou utilizar ele para a gente estar desenvolvendo toda a nossa aplicação, o nosso desafio. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Vamos na linha de raciocínio aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, ao clicar na aplicação, a gente tem que criar então elementos onde o usuário clicou, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, tendo isso em mente, é o seguinte. Primeiro de tudo, eu consigo tirar essa class app aqui, que não vai quebrar nada, tudo bem. E eu vou colocar então um ID para esse meu elemento, chamado de page, tá? Vou aproveitar que ele já está importando esses estilos de app CSS, tá? Vou ignorar isso aqui, que é um código padrão já que foi criado no meu projeto, e vou então fazer um seletor page e vou colocar um background red para ver se eu vou atingir esse cara. E tá ali, tudo bem, encontrei o meu elemento na DOM, tá? E estou conseguindo estilizar ele, bacana. Eu vou utilizar esse elemento de fato aqui para receber os cliques do meu usuário. Só que aqui eu já tenho um problema. Esse elemento ele não está pegando o tamanho da tela inteira. Ele está pegando só onde está de fato em vermelho, porque eu coloquei meu background red aqui. Então, aqui é um grande problema. Eu tenho que fazer esse elemento virar a minha tela inteira para que eu possa então captar eventos em cima desse elemento. Faz sentido? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um display block. Até não tem necessidade porque já é uma div já vem com display block de natureza. O que eu quero fazer agora é colocar um height 100%
e eu vou colocar um width também de 100%. Vou salvar e não aconteceu nada. Por quê? Porque para que a gente possa ocupar de fato o tamanho da tela, a gente tem que colocar aqui um position fixed, tá? Um top 0 e um left 0. Agora, se eu salvar, possivelmente esse elemento já está cobrindo a minha tela inteira. Show de bola. Isso aqui, então, já vai ser maravilhoso para a gente trabalhar. Eu vou tirar esse background red aqui para não ficar tão agressivo aos nossos olhos. E eu vou colocar, então, um F6, F6, F6. Já fica um cinzinho ali, bem puxado por branco, bem bacana, tá? Beleza, então o próximo passo agora, cara, é o seguinte. Eu vou primeiro renderizar um ponto nessa tela, porque o nosso desafio requer que a gente, então, crie pontos quando o nosso usuário clicar nos lugares da página e assim por diante, tá? Então, eu tenho um comportamento aí que é, de fato, colocar um elemento, renderizar esse elemento na tela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é renderizar esse elemento. Esquecer lógica de onde o cara está clicando, esquecer loop, esquecer tudo. Eu primeiro quero o elemento na minha tela, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou criar, então, um elemento chamado dot. E, nesse caso, eu vou utilizar um span, só para a gente diferenciar, tá? Eu vou ter uma div com um span aqui. Tudo bem, aqui, como eu não vou ter nada dentro desse cara, possivelmente, eu vou utilizar a sintaxe short dele, tá? A sintaxe curta. Tudo bem, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer agora é tentar estilizar esse elemento aqui dentro. Então, eu vou vir para cá e eu vou criar, então, um seletor .dot, porque aqui eu utilizei uma class, tá? Uma class name. Então, eu tenho que usar um .dot. E primeira coisa que eu vou começar é um display block. Vamos colocar uma altura de 10 pixels para esse cara e também uma largura de 10 pixels para ele, tá? Novamente, o famoso background red para a gente ver se está funcionando. E, de fato, ele renderizou o elemento aqui em cima. Bacana, show de bola, é isso. Até então era isso que a gente queria, tá? Agora, eu quero colocar esse elemento em algum lugar da tela, manualmente. Vamos esquecer todo o restante da lógica por enquanto. Eu quero colocar manualmente, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar um position absolute nesse cara, tá? E ele vai assumir 100 pixels do topo para baixo, ele vai assumir a distância de 100 pixels. E da esquerda para a direita, mesma coisa. Então, eu vou salvar isso aqui. E, de fato, ele já jogou o nosso elemento para lá. Perfeito. O que isso quer me dizer? Só com isso aqui, agora, se eu manipular essas duas propriedades CSS, eu vou conseguir colocar esse elemento em qualquer lugar da minha tela, utilizando pixels. Então, se eu mudar isso aqui, esse top para 200, eu vou dobrar esse top, esse elemento ele vai para baixo. Ele vai andar um pouquinho mais e assim por diante. Bacana, aqui a gente já começa a ter uma core functionality dessa application. Então, já estamos no caminho certo. Vamos lá. Agora, vamos pensar, o que a gente tem que fazer? Tá? Eu já tenho uma página que está cobrindo, de fato, toda essa área aqui da minha aplicação. Então, aonde o usuário clicar, vai dar certo. Tá? Vamos pensar assim. Eu já tenho o meu elemento que eu vou renderizar quando o usuário clicar. O que está faltando agora? Está faltando, de fato, o usuário clicar e eu pegar, então, essas informações. Tá? Eu pegar essas informações de longitude e latitude, vamos falar assim, que seria o ponto X e o ponto Y no plano cartesiano. Tá? Então, para a gente começar, vamos lá. Esse aqui vai ser o elemento, de fato, responsável por receber os cliques. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é associar um evento de onClick nesse cara. Tá? Eu vou colocar, então, um handle click aqui e vou criar, então, essa função de handle click. Eu referenciei uma função handle click, então, nesse evento de onClick desse elemento, certo? Então, só para a gente ver se está funcionando, de fato, eu vou colocar um console log aqui, 1, 2, 3, tá? Tudo bem, salvei, vou clicar e olha o que acontece aqui. Está me retornando, o meu clique está funcionando, está atrelado ao meu elemento. Show de bola. Então agora, o que eu vou fazer?
O evento de onClick, ele recebe também, ele pode ser associado a um parâmetro, tá? Essa função aqui no primeiro parâmetro, a gente pode chamar ele de event. E só de ter, de fato, esse parâmetro aqui, a gente consegue navegar por algumas propriedades que acontecem com esse clique, com informações relacionadas a esse evento, de fato, que a gente está captando. Então, eu vou simplesmente dar um console log nesse cara aqui para a gente ver o que está acontecendo. Cliquei, beleza. Pode ver que agora ele já mandou para o meu console, então, várias informações referentes a esse clique, referente ao elemento que foi clicado, entre várias outras coisas. Se eu olhar, por exemplo, aqui, eu tenho um target, que ele está dizendo para mim que o target é o div com ID page. E de fato está correto, é uma div com ID page. Se eu colocar o mouse em cima aqui, pode ver que ele já está, inclusive, mostrando para mim esse elemento. E diversas propriedades relacionadas, então, a isso que ocorreu. Mas a que mais interessa para a gente aqui nesse momento é essa aqui, ó, Client X e Client Y. Se você perceber, essas aqui são as coordenadas onde eu cliquei em cima do elemento. Então isso vai ser o ouro para a gente executar essa nossa aplicação. Se eu clicar bem pertinho aqui do começo, ó, cliquei. Vamos ver o que ele mostra para mim, ó. Client X e Client Y, ó, 5 e 6 respectivamente. Então, de fato, eu cliquei ali em cima, é pertinho do zero. Tá? Se eu clicar mais longe, ele vai mostrar então valores mais altos, ó, 863 e 324. Então, show de bola. É esse cara que a gente precisa capturar e atrelar. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa lógica. Não só capturar, eu tenho que dar um store, eu tenho que armazenar esses dados. Então eu vou utilizar para isso uma state no React. Tá? Vou aproveitar de fato essa state que já estava aqui do meu boilerplate. Tá? Então vou chamar isso aqui de list e setList. Eu acho que são nomes bacanas. E eu vou iniciar isso aqui então como um array vazio. Sempre que a gente vai trabalhar com listas, no React, a gente trabalha com arrays. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa agora que eu quero fazer, vamos pensar novamente. Estou clicando e estou pegando essas informações do clique. Estou recuperando. Agora está na hora de salvar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser um setList. Tá? Eu vou instanciar uma nova variável aqui. Vamos chamar essa variável então de newDot. Na verdade é uma constante, não é uma variável, né? E esse newDot, a gente pode colocar a propriedade, podemos fazer isso um objeto e a gente pode colocar então as propriedades que a gente está querendo ali desse evento, que é o Client X e o Client Y. Então, dessa maneira, nós podemos chamar inclusive da mesma nomenclatura que ele tem. Tá? Nós vamos então capturar como event e Client X nesse caso, né? Porque eu dei o console log nesse cara, então essas informações estão vindo dali. E isso aqui é um objeto, eu acesso objetos e as propriedades dele desta maneira no JavaScript. Tudo bem, agora eu quero o client Y também. Faz sentido, né? Tudo bem. Antes de dar esse setList, agora eu quero dar um console log aqui, só para ver se eu de fato estou conseguindo pegar. Isso aqui é uma dica muito bacana para você que está iniciando no React ou iniciando na programação em si. Cara, não tenta fazer 30 linhas de código e só depois testar. Vai fazendo, vai testando, vai fazendo, vai testando. Programação, velho, se escreve, você avança linha por linha, tá? E não de blocos em blocos. Conforme você for avançando na profissão, que você se torne um pleno, um sênior, esse processo vai ficar mais fácil, vai ficar mais intuitivo. Então, aí, de fato, você pode se dar esse luxo. Até então, cara, vai fazendo, vai testando, fazendo, testando, porque se acontecer alguma coisa no caminho, você sabe aonde aconteceu e sabe aonde que você tem que gastar sua energia agora para olhar e tentar resolver. Tá? Então, por esse pensamento agora, eu vou até atualizar a página para limpar aqui. Eu vou dar um clique e tá ali as informações de fato que a gente precisa desse próximo clique. Conforme eu vou clicando, ele vai me dando novos parâmetros. E isso é maravilhoso. Tá? Então agora eu quero colocar esse valor aqui dentro do meu array. Só que eu tenho que cuidar muito aqui para não ficar substituindo essa minha state com sempre uma nova informação. Porque o teste aqui passou para a gente
a informação de que eu tenho que manter os círculos que eu já tinha na tela e renderizar novos. Tá? Eu não posso apagar os que eu já tinha. E para executar isso, a melhor maneira é a gente passar então uma função para dentro do nosso setList, do nosso setState. Tá? E essa função recebe como o primeiro parâmetro o próprio valor da state que a gente está tentando alterar. Tá? E a maneira que a gente vai executar isso agora é criar um novo array, então, com o spread operator, trazendo as informações que a gente já tinha na nossa state. Então, esse código faz aqui. Eu estou criando um novo array, copiando os itens que a gente tinha na nossa state. Tá? E vou passar, então, um novo valor para ele, que vai ser o new dot que a gente instanciou aqui em cima. Pode parecer um pouquinho confusa essa lógica, tá? Mas qualquer coisa, volta o vídeo, reassiste, que eu sei que vai dar certo. Então, vamos lá, vamos testar esse código aqui. Ok, o que eu quero fazer aqui, ó, eu vou só fazer uma interface visual aqui pra gente, para ver se de fato essa state está sendo alterada. Então, eu vou dar um stringify aqui no próprio list. Tá? O setList, então, ele tem que alterar o valor de list e a gente vai exibir então no nosso componente. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, esse array, eu já cliquei sem querer. Primeiramente, esse array ele começa vazio, que é o que a gente está citando aqui em cima. Após o primeiro clique, eu pego o que já tem nesse array e eu coloco mais uma informação em cima. Então eu pego vazio mais a informação do meu clique agora, que é o que acontece. Beleza? Então ele criou um novo array com a informação que a gente está querendo colocar ali dentro. Se eu clicar mais uma vez, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar o que a gente já tem e vai colocar mais uma informação em cima. Copia e bota mais uma. E assim por diante. Então aqui a gente já começa a brincar. Com isso aqui agora, a gente já pode renderizar esses dots na nossa tela. Pô, de que maneira? Vamos lá, cola comigo que tu brilha. Ok. Eu vou retirar então esse cara aqui, porque já vai ficar visual pra gente a partir do momento que a gente começar a renderizar. Então, eu vou pegar a nossa state, que é o list, tá? E vou fazer um map, vou iterar, vou fazer um loop em cima das informações que a gente tem. Tá? Por ser um array, eu consigo fazer um map. Eu vou chamar esse cara aqui então de item. E, de fato, a única coisa que eu tenho que fazer agora é passar então esse span aqui para ele gerar os nossos span. Então vamos lá. Acabei de colocar esse span. Tá? Aconteceu um erro aqui, mas depois a gente conversa sobre ele. Eu vou até limpar aqui. E vou clicar. Vou clicar. Pô, mas não está acontecendo nada, Fernando. Tem certeza? Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso DOM. Aqui a gente tem um cara só no nosso código. E no nosso DOM, olha quantos a gente já tem. Ele de fato já está renderizando. Só que ele ainda não está pegando os nossos valores de x e de y para printar, para renderizar no nosso plano cartesiano exatamente as coordenadas que a gente precisa. Como é que a gente resolve isso? A gente pode utilizar então a própria style e manipular essas duas propriedades CSS que a gente conversou aqui atrás. Tá? Então, o que a gente quer fazer agora? Eu quero manipular o left e eu quero manipular o top também. Com quais valores? A gente vai acessar item.clientX e item.clientY, que são exatamente os valores que a gente capturou aqui em cima e registrou lá na nossa state, que agora a gente está iterando aqui embaixo. E se eu salvar, possivelmente ele já começa a renderizar todo mundo. Então essa é a magia, a força da state com renderização e tudo mais. Se eu clicar aqui, agora na nossa página, ele vai capturar esse clique e vai mandar de novo para a state vai renderizar o nosso componente novamente e vai começar então a printar todos esses dots na nossa tela. Maravilha! Metade do app já foi. Metade do desafio com isso já foi. Tá? Se a gente atualizar aqui, eu limpo a state novamente, né? E
tá ali. A gente consegue, então, printar eles. Tudo bem, vamos lá. O que a gente tinha mais aqui para executar? A cada clique, mantém-se os círculos já criados e renderiza-se um novo. Tudo bem. Passou, check. Agora a gente tem que fazer, então, funções de desfazer e de refazer. Beleza, vamos lá. Vamos focar primeiro na de desfazer, tá? Para desfazer, vamos pensar, o que a gente vai fazer para isso funcionar, esse desfazer de fato? A gente tem uma lista, né, uma state que guardou então todos esses valores aqui, que são os nossos elementos renderizados criados. Tá? Para desfazer, eu tenho que simplesmente pegar essa minha lista e começar a tirar os últimos itens que a gente adicionou, porque a gente vai desfazendo de ordem cronológica. Então é só, imagina, eu tinha um array com 0 itens, agora eu tenho 1, 2, 3. Se eu clicar em desfazer, eu tenho que tirar o 3. Se eu clicar em desfazer de novo, eu tenho que tirar o 2, o 1 e assim por diante. Então vamos lá, vamos pensar nessa funcionalidade. Como é que a gente vai disparar isso? Primeiro de tudo, eu vou criar um botão aqui, então, e vou clicar, vou escrever, então, desfazer para ele, tá? Salvei, beleza, tá aqui em cima, tá? Eu vou colocar, então, um onClick para esse cara, também, que vai ser handle undo. Undo em inglês é desfazer, tá? Do, fazer, undo, desfazer. Então, vamos lá. Const handle undo equals arrow function. Beleza. Novamente, cara, vamos dar aquele console log aqui e vou dizer assim, ó, undo, só para ver se tá pegando. Então, cliquei. Pô, bacana. Opa, olha o que aconteceu. Apareceu um dot em cima do meu botão. Essa funcionalidade não é muito bacana, né? O app continua correto, porque a gente tinha falado onde clicar gera uma coisa, mas se clicar em cima do botão vai ficar uma UX ruim. Daqui a pouco eu não consigo mais ver o botão aqui atrás, né? Faz sentido. Então, como é que a gente pode evitar isso, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a gente pode evitar. O que está acontecendo aqui? Só para explicar. A gente tem um elemento pai e eu tenho um elemento filho dentro desse pai. E lá atrás a gente falou que ao clicar no pai, tá? Deve-se então capturar essas informações e disparar uma função. Só que a gente está clicando agora num filho que está dentro desse cara e ele está interpretando o clique também no pai. Por quê? Porque está dentro da área do pai. Essa é a questão. Então, para resolver isso, no filho, a gente pode também mandar um parâmetro event aqui e utilizar um recurso que chama stop propagation, se eu não estou enganado. Tá? Então eu vou salvar, vou atualizar aqui novamente e ó, cliquei e não está mais criando nenhum dot. Se eu clicar fora, continua criando. Beleza. Então tá, cliquei e ele está me dando undo. Está disparando a minha função. É tudo que a gente precisa nesse momento. O que eu quero fazer agora, então, é manipular essa state que a gente tem aqui e retirar o último item desse array. Então ele vai começar a desfazer o que a gente fez em cima disso. Como é que a gente pode fazer isso então? Vamos lá. Primeiro de tudo, cara, a gente vai manipular essa state. Então eu vou ter que chamar novamente essa função setList, tá? Novamente eu vou chamar esse recurso aqui de pegar o valor da state que a gente já tinha, tá? E vou fazer o seguinte, cara. Vou copiar esse array aqui que a gente tem dessa maneira aqui. Vou criar então um const new array que vai ser igual a prev. Tá? Estou copiando todos os itens de um array e criando uma cópia do prev, que é a nossa state aqui de cima. Tá? Agora eu quero retirar esse item do array. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acredito que se eu utilizar splice já vai funcionar. Vamos tentar. Splice... É splice o nome da função? Acho que sim. Vamos fazer então new array.splice. Vai do 0 até o -1. Eu acredito que isso aqui vai funcionar. E aí, então, eu vou retornar new array
aqui, que é o que a minha função dentro do setList precisa para retornar então um novo estado dessa nossa state aqui, um novo valor dessa nossa state. O correto aqui é slice, na verdade. Então, vamos utilizar o slice, tá? Isso aqui quer dizer que eu quero uma nova fatia desse meu array, começando no item 0 e indo até o -1, tá? Isso quer dizer que a gente começa a contar de trás para frente, eu removo o último cara dele, então eu quero só isso aqui, então eu estou tirando o último array. Deixa eu só ligar meu ar-condicionado aqui, que está muito quente. E vamos testar se isso aqui está funcionando. Ok, cliquei. Vou desfazer então o que está acontecendo aqui. Ok, eu tenho que colocar desta maneira aqui. Aqui ele já funciona, eu tenho que associar com uma nova variável, se eu não estou enganado é isso. Beleza, então conforme eu vou clicando, tá? Se eu clicar então em desfazer, ele está removendo o último item desse meu array. Maravilhoso. A gente já tem um comportamento maravilhoso aqui, tá? Demos mais um check então no nosso desafio, agora está faltando a gente fazer o redo, então recadastrar esses arrays que a gente acabou de tirar, esses dots no caso, né, que a gente acabou de tirar. Se eu clicar em desfazer, o que acontece aqui? Nada, tudo bem. O que a gente pode fazer aqui é dar uma protegida aqui nesse código. Vamos fazer o seguinte, if list length, tá? Length equals 0, ou seja, se a minha lista tiver 0 elementos, eu vou dar um return aqui. Eu não quero que atinja o código aqui abaixo, só para a gente proteger, pode ser que quebre de alguma maneira isso aqui. Então, se eu tiver 0 itens no meu array, eu não deixo remover, porque eu não tenho nada para remover, de fato. Tá? Ok, beleza. Então, como é que a gente vai fazer agora para que isso aqui funcione? Eu tenho 1, 2, 3 itens. Se eu clicar em desfazer, eu removi. Agora eu quero clicar em refazer para trazer esse cara de volta. Mas eu não tenho mais esse cara, né? Para eu fazer isso agora, eu preciso de uma nova state. Eu tenho que armazenar esses dados novamente em outra lista. Eu tenho que ter duas listas separadas. Aquilo que eu estou criando e aquilo que eu estou descriando. Para a gente depois comparar e manusear isso de fato. Então, a maneira para fazer isso, eu vou criar um novo state aqui, que eu vou chamar de undid, que são aqueles que foram desfeitos. Tá? Então, set undid. Vai ser um array vazio também, da mesma maneira. Ok. Vamos fazer o seguinte, agora está faltando criar um outro botão. Vamos colocar então refazer, tá? E vamos instanciar ele para handle redo. Redo é refazer, tá? Const handle redo. Show de bola, vamos dar um console log só para ver se está funcionando. Qualquer coisa aqui já vai servir. Vou clicar então em refazer. Criou o nosso dot aqui em cima novamente, tá? Mas ele está já batendo aqui. Vamos escrever redo e vamos fazer a mesma coisa que a gente executou com esse cara aqui de cima. Eu coloco o parâmetro event e uso um stop propagation, tá? Vamos só salvar aqui. Tudo bem, refazer e está dando nosso redo ali embaixo. Agora falta a gente fazer a lógica então para isso acontecer. Primeiro de tudo, eu vou voltar na nossa função de undo, tá? Porque nesse momento em que eu estou retirando do array esse item da nossa lista, eu tenho que colocar esse item nessa nova lista para a gente ter um histórico e eu poder trazer esse cara de volta. Então, primeiramente, vamos lá. Eu tenho o setList aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer antes da gente manipular esse array, eu vou fazer assim, ó, const last item, tá? O último item, last item equals list, tá? Que é o nosso array. E eu quero pegar o último item dele. Como é que eu faço isso? Eu faço list.length menos 1. Então eu pego o último index desse array e eu recupero então o último elemento do array dessa maneira. Show de bola. Agora eu quero então popular esse meu array aqui do histórico com essa informação, para ficar salvo. E dessa maneira,
nós vamos então, nós vamos setar aqui, vamos lá trabalhar com essa state aqui em cima, tá? Set undid. Novamente eu posso ter outros valores já aqui, então eu não posso sobrescrever, eu tenho que só adicionar. A gente vai utilizar praticamente a mesma lógica, tá? Vou trazer o valor de prev novamente, vou criar um novo array com isso e vou jogar então o meu last item aqui. Maravilhoso, tá? Se a gente analisar a nossa extensão aqui da state, ó, nossa extensão do React, e no nosso componente junto com as states, eu tenho as duas states aqui. Então, eu tenho a primeira state com os 3 dots já criados, então aqui as informações dele, e eu tenho a outra state que é o undid, que está vazia. Se eu clicar, então, em desfazer, perdão, se eu clicar em desfazer, ele tem que remover um cara de uma state e adicionar na outra. Então, vamos lá. De fato aconteceu. Saiu de uma state e foi para outra. E se eu continuar fazendo isso, ele continua executando esse comportamento. Maravilhoso. Agora a gente tem que então fazer o contrário. Se eu clicar em refazer, eu tenho que pegar o que tem na state de baixo, aqui, e jogar de volta para a state que eu já tinha. Então é ficar fazendo um ping-pong de dados entre essas listas. Tá? Então vamos lá. A gente já tem a nossa função redo criada, agora eu só tenho que então acessar o último item novamente desse array para manter uma ordem cronológica e jogar ele de volta para o array que ele foi originado, da onde ele veio. Então vamos lá, para isso a gente vai utilizar a mesma lógica, eu quero pegar também o último cara, só que a gente está falando daí de undid e não de list, são duas coisas separadas. Tá? Vou pegar então esse último cara, last item, tudo bem. Então, para eu fazer isso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou reaproveitar essa lógica aqui, que é para a gente retirar o último item do array, tá? Então vamos lá, set, novamente cuidando aqui, set undid, tá? Então eu vou criar um novo array sem o último item. Dessa maneira a gente vai remover ele da nova lista que a gente tem. Tudo bem, new array, prev, ok, slice, esse código aqui já vai funcionar para a gente. Só que a gente tem que inserir de volta na lista anterior. Então, set list, tá? A gente vai ter que utilizar o set list novamente. E a gente vai... Onde é que tá? Aqui, ó. Só da gente utilizar esse código aqui, já vai funcionar. Porque esse código aqui nada mais faz do que copiar a state que a gente tem no momento e adicionar, então, essa nova informação. Só que a gente não está com new dot, a gente está com esse last item, né? Então, vou até chamar de recover dot, para ficar mais didático. Tá? Acredito que isso aqui seja o suficiente para funcionar. Então, eu vou atualizar para a gente começar do zero. 1, 2, 3, 4. Eu tenho, então, a minha state aqui carregada, vou clicar em desfazer. Ele vai jogar um cara para cá. Se eu clicar novamente, mesma coisa. Se eu clicar em refazer, então ele tem que jogar de volta esses itens de uma state para outra. E tá ali, tá manipulando então esses dados da maneira que a gente precisa. E como o React trabalha de maneira reativa, só desses dados entrarem novamente na state, o próprio React já renderiza esses elementos na tela para a gente. Essa aqui é a magia do React de fato. Então, se eu clicar aqui e continuar colocando dados, colocando dots, eu consigo desfazer esses dots e consigo trazer eles de volta. Possivelmente aqui vai crashar se eu tentar ir até um ponto em que eu não tenho mais dots para recuperar. Vamos ver. Aqui eu não tenho, vou clicar. De fato, crashou. Ele está tentando recuperar de um array que está vazio agora. Né? Acaba não fazendo muito sentido. Então, para melhorar essa UX, o que a gente pode fazer, cara? A gente pode pegar, aqui no redo, eu vou fazer a mesma verificação aqui. Ó. Eu verifico se o meu undid está vazio. Se ele estiver vazio, eu não quero que execute nada nessa função. Para que não quebre mais, né? Então vamos fazer um teste aqui. 1, 2, tudo bem, desfaz.
volta, vou clicar mais uma vez e não está mais quebrando a nossa função. Isso é uma maneira de proteger então o nosso código. Muito legal, muito bacana. Eu acredito que aqui a gente matou todo o cenário do nosso desafio. Talvez tenha sido um pouquinho rápido, um pouquinho de pressa por conta da extensão do vídeo. Eu não queria me prolongar demais, já estamos aí com mais de 30 minutos. Mas é um vídeo bem extenso, com bastante lógica. É um desafio, né? Como eu falei, eu não me preparei de fato para ele, né? A gente foi fazendo aqui ao vivo. Mas é isso aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó. A gente matou tudo que a gente precisava. A gente está renderizando conforme o usuário clica na tela. Mantém os itens que já tinha, criam-se novos. E criamos as funcionalidades de desfazer e refazer. Uma última coisa, né, se você estivesse participando nesse processo seletivo, quanto mais você incrementar as suas aplicações, mostrar que você domina a ferramenta, isso vai te dar mais pontos. Vai subir a tua moral ali com o cara que está te analisando. Então, mostre domínio, mostre que você sabe usar o console log, mostre que você sabe usar a extensão de... Me fugiu o nome, a extensão aqui do React para inspecionar a aplicação, né? Então, até temos um probleminha aqui, que é o próprio... Nosso console log está com um probleminha, vamos ver. Deixa eu só limpar aqui para ver se isso está acontecendo. Ok, a gente tem esse problema do key. Por que o key acontece esse erro aqui? Porque a gente está fazendo um map, aqui a gente está iterando elementos, tá? E quando a gente faz isso, a gente precisa passar uma propriedade chamada key para, de fato, essa feature que a gente está usando. Para o React, então, ele saber exatamente quais os elementos que ele vai renderizar na tela e tal. Tem todos uns pormenores que eu não vou entrar agora, senão o vídeo vai se estender demais. Mas, nesse caso aqui, se a gente passar talvez o item client X, já funcionaria, não teria problema nenhum. Cada um vai ter um ID praticamente separado. Pode se repetir aqui, nesse caso? Pode, tá? Raramente vai ser bem raro, mas pode se repetir. Nesse caso, aqui a gente pode resolver com um index também, mas existem raras exceções que o index vai funcionar, tá? Possivelmente você não deve mostrar isso aqui para o seu recrutador, a não ser que você domine de fato essa funcionalidade, ok? E beleza, se a gente salvar aqui, esse erro ele já some então da nossa aplicação. Agora, um último caso que a gente pode matar aqui seria então ao desfazer esses itens, tá? E isso é um comportamento que você deve conhecer do próprio Windows, do Mac, enfim. Quando você desfaz coisas e você cria uma nova coisa manualmente, ele apaga esse histórico, você perde as coisas que estavam no seu Ctrl+Z, a gente conhece por isso. Então, uma maneira da gente replicar esse comportamento, né? Porque se eu clicar aqui agora em refazer, ele está trazendo os caras que não deveria mais trazer de fato. Então, para a gente replicar esse comportamento, o que a gente pode fazer? Cada vez que eu criar, então, um novo elemento, aqui renderizar um novo dot, a gente pode limpar esse histórico que a gente tem. Esse histórico ele fica armazenado aqui em undid. Então, para a gente efetuar isso, é muito simples. A gente pode fazer um set undid como um array vazio. E aí ele limpa esse histórico. Tá? Se eu clicar então em desfazer, tá? Vou clicar mais uma vez aqui agora. Ele limpou esse histórico e a gente não tem mais. Eu não consigo mais refazer esses dots ali que a gente tinha desfeito. Então é uma funcionalidade bacana. E é isso aí, pessoal. Acredito que o vídeo já está bem longo. Eu não quero não quero demorar mais, né? Eu espero que você tenha aproveitado. Isso aqui é um desafio. Ele não é tão simples, mas também não é tão avançado. Um pleno, eu acredito que dá conta de resolver isso daqui. E é uma coisa bem interessante, porque você traz muitas funcionalidades que o dev usa durante o dia a dia, de fato, no seu trabalho. Manipulação de arrays, renderização, enfim. São conhecimentos bem bacanas para você agregar aí. Por favor, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo que comenta aqui nos meus vídeos.
Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo novo para o canal, se tiver algum desafio que você quer que a gente execute aqui, pode mandar também, que eu coloco no cronograma do canal e assim a gente vai construindo uma base de conhecimento bem sólida para os profissionais aí que estão entrando no mercado. Beleza? Grande abraço e te vejo na próxima.